Agora são 8h08. Vamos falar com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, vamos começar a falar do navio, né, no Maranhão, em relação a esse risco, né, de mais poluição no oceano brasileiro. Como é que está a situação? A gente acabou de ver uma matéria aqui. O que você poderia acrescentar, Wagner? É preocupante, né, a situação? É extremamente preocupante, Marilu. A notícia que nós temos é que estão sendo deslocados para lá 10 navios, né, que vão, de alguma maneira, procurar retirar o combustível, o que é fundamental para evitar a contaminação, né? Você pode imaginar o volume de material, de combustível que um navio desse tamanho, como foi descrito bem há pouco aí, ele tem que ter a capacidade de transportar uma carga muito grande por um período grande também. Então, é muito material, isso tem que ser o mais rápido possível retirado. E depois, a partir daí, então, tentar rebocar esse navio para fazer os reparos necessários e ele voltar a navegar. Agora, é muito curioso, porque é um navio novo, né? Você tem 4 anos de operação, com uma empresa que é reincidente já. Teve um outro episódio agora em 2017, com outro navio, também com problema de naufrágio. Então, é curioso que a Vale, mais uma vez, se envolva com quem presta um serviço de má qualidade, né? Realmente é muito preocupante. E agora é preciso estar atento e tirar o quanto antes esse óleo, né, das reservas de combustível, para evitar que, em caso de vazamento, não tenhamos aí uma nova situação como nós vivemos a partir de agosto do ano passado aqui no litoral brasileiro. E é importante dizer que o Maranhão tem uma peculiaridade a destacar, Marilu. Tem lá, nós temos recuos de maré muito intensos, né? Tem algumas faixas lá que chegam a 7 quilômetros de recuo, né? De fluxo diário de maré. Isso traz uma repercussão extraordinária, porque se essa mancha de óleo chega numa faixa de 7 quilômetros, você pode imaginar a mortandade de crustáceos e outras formas de vida marinha que vão ser afetados. Então, o impacto, no caso do Maranhão, é ainda maior do que nós tivemos, por exemplo, em outras localidades, com esse episódio trágico também que nós tivemos aí de agosto até agora, ainda com presença de óleo no litoral brasileiro. Então, é de fato uma situação muito preocupante, mas pelo menos dessa vez a Marinha já está atuando em conjunto com o IBAMA, que mostra que é preciso, assim, um trabalho coordenado para evitar que esse incidente tenha uma consequência dramática ainda pior. Muito bem, agora vamos falar das chuvas, né? Aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, aqui na Baixada Santista, com muitos mortos, São Vicente, Santos, Guarujá. Como é que você está vendo, né? Também a posição, né, dos governantes, o prefeito Marcelo Crivella, né, culpando a população. É realmente lamentável, né, Wagner? Vamos falar aí do Rio de São Paulo. Já começando com o Crivella, eu acho que ele teve a resposta popular quase que imediata, né? Ainda que eu não possa estar de acordo que se deva agredir uma autoridade, mas de todo modo, de fato, né, associar isso da modo que ele falou, é um desprezo total, né, da boa engenharia, é um desprezo total da capacidade de prevenção que os sistemas meteorológicos hoje oferecem, e é principalmente não enxergar a desigualdade social que está posta no Brasil. Então, as pessoas vivem em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, devido a processos econômicos bastante agudos que estão presentes no país há muito tempo e que, lamentavelmente, nós não conseguimos ainda diminuir. Houve uma tentativa por 13 anos de combater as desigualdades sociais, elas estão sendo absolutamente abandonadas, nós vamos ter cada vez mais, infelizmente, situações de risco e população sujeita a esses escorregamentos. Nós mesmos dizíamos há pouco mais de um mês atrás, um estudo de órgãos brasileiros mostrando que 70 milhões de pessoas foram afetadas nos últimos 10 anos por desastres dessa ordem. E parte desses 70 milhões são afetados todos os anos. Não é tão porque o indivíduo não quer gastar com cano que ele vai fazer esse tipo de ação. A pessoa está vivendo na situação de risco porque ela não tem outra possibilidade, ela não tem sequer dinheiro para pagar um aluguel, às vezes ela não tem dinheiro, enfim, para viver numa condição melhor e acaba ocupando a urbanização de maneira não adequada em áreas sujeitas a escorregamento e as consequências são dramáticas. Agora, é preciso entender também que nós estamos vivendo anomalias climáticas importantes, né? Então, eu não sei se nós tivemos agora, por exemplo, a formação, especialmente na Baixada Santista, está aí até a projeção da imagem, né? O vórtice ciclônico, esse está em vermelho aí,
E é muito curioso, porque você tem um centro de alta pressão que impede, então, que a frente fria que vem normalmente, ela não se desloca. E aí ela começa a girar em torno dela. E esse circuito que acaba fechando, né, ele faz com que a umidade, ela, especialmente a que está na borda, ela se concentre, né? E foi o que ocorreu justamente na Baixada Santista. Então, nós tivemos aí, a partir de segunda-feira, né, à tarde, e o início da noite, melhor dizendo, e toda a madrugada, um volume de água extremamente elevado. Se você ter uma ideia, Marilu, só nesses dias choveu o que era previsto para março inteiro, né? Por que que isso está ocorrendo? É uma pergunta bastante interessante e importante, nós estamos também comentando. Na verdade, quando a gente pega essa imagem, por exemplo, é muito interessante, se a gente conseguir animar lá no alto à direita, a gente vai ver que o vértice está bem ali sobre o estado do Paraná e pegando o centro-sul do São Paulo também, e ele vai justamente fazer com que essa chuva se concentre, como eu dizia. E por que que isso está ocorrendo então? Porque na verdade nós estamos assistindo uma não variação das temperaturas do oceano, né? E isso está levando então à formação de centros de alta pressão. Por que que isso está ocorrendo? Outros estudos também estão apontando que já é consequência da mudança climática. Os colegas da área de climatologia e também de meteorologia estão mostrando, Marilu, que o volume de água ele não é ainda menor do que normalmente costuma chover. Deixa eu ver se eu me explico melhor agora. Quer dizer, está chovendo menos do que chovia antes, mas de maneira mais concentrada. E isso é muito preocupante. Quando a gente pega as médias de setembro, outubro, novembro, dezembro, as chuvas estavam aquém. Aí você vai para janeiro e fevereiro, elas estão vindo com grande intensidade. A somatória do verão ainda é menos do que costuma chover no verão. Então, essa mudança do padrão de chuva vai gerar consequências sérias, como essa que a gente tem assistido. Perfeito. Nossa, essa explicação foi importante mesmo, né? Quer dizer, com tanta chuva, poxa, então, pelo menos vai colocar, né? Tem essa desgraça toda que acontece, mas não é suficiente para ter reserva de água, não é isso, Wagner? É verdade, são os dois problemas que É. vocês vão ter que enfrentar. Chuva de alta intensidade concentrada nas áreas urbanas e, ao mesmo tempo, com impossibilidade, com dificuldade de estocar. Você foi perfeita na sua síntese, Marilu. É exatamente essa dificuldade. Chuva em excesso e também chuva escassa. Então, temos as duas pontas para enfrentar: a escassez de água e a água concentrada em pouco tempo, que leva aos alagamentos, escorregamentos, essas tragédias que a gente tem assistido cada ano no Brasil. Tá certo, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.